Antes de começar uma breve mensagem, nós vamos ser bem rápidos nessa manhã, devido a tudo que está acontecendo. Mas enquanto a minha esposa orava, o Senhor falou ao meu coração algo bem simples, mas eu quero compartilhar com você. Eu estava ali com o meu violão e o Senhor falou assim: olha, o que você acha disso? Nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia já nos alertava que ele estaria por vir. Rumores de guerras, enchentes, sol aquecido, pai contra filho, filho contra pai, o homem mais amante dos prazeres de si do que amigo de Deus. E tudo isso já está acontecendo, sim ou não? Estamos vendo isso acontecendo aos nossos olhos todos os dias. Esses dias apareceu uma notícia que, logo embaixo, vários comentários dizendo: que fake mais terrível, efeito de câmera, golpe, que mentira, isso é truque, isso é chroma key, onde um ônibus estava cheio de crianças. Alguém viu isso? E de repente as crianças sumiram. Eu olhei e falei assim: que absurdo, né? Mais uma vez, as pessoas colocando medo. E quando eu estava aqui atrás, Deus falou assim: o que você achou daquilo? Eu falei: eu sei que é fake. Aí a pergunta que o Senhor me fez foi essa: mas e se fosse verdade? E eu fiquei sem ação aqui. Eu falei: como assim? Mas e se fosse verdade? Tudo bem, pode ser que não seja, ele falou. Mas e se fosse verdade? Como que teu coração está agora? Eu quero começar essa manhã dizendo isso para você. E se fosse verdade? E se fosse verdade que as pessoas estão sendo arrebatadas nesse momento, sendo levadas a um outro lugar? E se fosse verdade que o Senhor já voltou e para alguns Ele já está recolhendo alguns para Ele? E se fosse verdade que o seu filho hoje nessa manhã sumisse no seu berço, no balanço de casa brincando? E se fosse verdade que a hora que você fosse tomar café com a sua esposa, somente ficasse as vestes dela na sua cadeira e a aliança dela? E se fosse verdade? Mas é mentira, pastor. Mas e se fosse verdade? Como que eu estou? Como que você está? Queridos, os sinais não são para aqueles que não conhecem ao Senhor, amém? Os sinais são para nós que conhecemos a palavra, para nós que frequentamos a casa do Senhor e temos um entendimento, porque daquele que muito é conhecido, muito será cobrado. O tempo da ignorância não é levado em conta. Você acha inúmeros versículos que podem servir como base e apoio para a sua vida. Mas essa manhã eu quero começar com você dizendo essa pergunta, e quero que você pense bem nisso nessa manhã. Ela foge um pouco do que eu vou falar, mas é uma pergunta tão importante, que seria assim o nosso quebra-gelo nessa manhã: e se fosse verdade? Pergunta depois para o seu marido no caminho de volta, pergunta para a sua esposa, para os seus filhos, no seu almoço em família, no tempo de oração: crianças, e se fosse verdade? Meu amor, e se fosse verdade? Como é que você está? Irmão, ainda dá tempo. Irmão, irmã, meninos, jovens, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, querido. Ainda dá tempo de nós voltarmos o nosso coração e o buscarmos com todas as nossas forças, e Ele se deixará ser encontrado, diz a palavra do Senhor. Ele só fala isso: me busca com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e eu vou me deixar ser encontrado por ti. Então ainda há tempo, amém, queridos? Bom dia a todos, esse é o nosso quebra-gelo. E se fosse verdade, eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ou seguir pelo telão, como você achar melhor, pelo seu smartphone. Perdão, obrigado. As crianças de que idade que é, meu filho? De 3 a 9, por favor, pode acender as luzes para as crianças subirem. Nós vamos ser bem sucintos hoje nessa manhã, o culto vai ser bem rápido. Você vai falar assim para mim assim: uau, pastor, já acabou? É porque eu quero que você vá em segurança para a sua casa, para que não cause nenhum problema. Nós sabemos que o Senhor está nos guardando, está guardando a nação, mas também nós temos enxergado o que tem acontecido. E a nossa função como igreja é orar por esse povo que tem sido tomado de tanta dor nesses dias. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, seu smartphone, como você achar melhor, pelo telão, como você se identificar melhor. No livro de Gênesis, no capítulo 26, do verso 1 ao verso 4, diz assim: houve muita fome naquela região, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Ali o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não vá para o Egito, mas fique na terra que eu vou lhe dizer para você o que fazer.
Por enquanto permaneça nessa terra, como imigrante, eu irei ajudar e irei abençoar você. Vou dar todas essas terras a você e aos seus descendentes. Assim vou cumprir a aliança que fiz com Abraão, seu pai. Os seus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. A eles darei essas terras e todas as nações do mundo serão abençoados através da sua descendência. Posso ouvir um amém? Eu recebi essa palavra no meu coração hoje pela madrugada e falei: Senhor, eu recebo essa palavra. E fui estudar um pouquinho sobre essa situação que Isaac estava passando. Abraão era visitante nessa cidade e houve um momento que a cidade, o país entrou numa fome, em situação de risco, de desespero, de medo, e a primeira atitude que Isaac teve foi ir para o Egito, mas ao caminho do Egito, ele teria que passar em Gerar, por isso que ele para em Gerar, para conversar com Abimeleque, que não é o Abimeleque de Abraão, segundo alguns estudiosos, é Abimeleque, talvez neto ou filho daquele rei, Abimeleque que caminhou com Abraão também, coincidência ou não, os nomes são parecidos, mas Isaac para em Gerar, ali ele conhece esse rei. Depois você pode ler o texto inteiro, não tem como me prolongar nessa manhã no texto, porque ele é profundo e é longo demais, mas acontece uma nova história com Isaac, muito parecida com Abraão, mas eu quero que você se detenha somente no que aconteceu com Isaac, ao ouvir a voz do Senhor. Gênesis 26, está dizendo que Isaac partiu para Gerar, para ir ao Egito. Ele saiu do local que ele estava, para ir para um local que ele acreditava ser mais seguro, que ele acreditava poder sustentar a ele e a sua descendência. Gerar era um território filisteu, e naquele caminho ele para em Gerar, e ali o Senhor fala com ele. O ambiente era de escassez, era de luto, era tempo de crise, muito parecido com o que estamos vivendo nesses dias. Você liga a TV, é um tempo de escassez, de luto, de choro, e foge ao nosso controle, porque você não pode fazer nada. Hoje nós vivemos um momento de chuva, de enchentes, inundações. Eu passei essa noite sentado na sala, pensando, tentando entender, e o Senhor só falava assim: não está nas suas mãos, não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a você, como não cabia a Isaac buscar subsídio, buscar alimento, buscar segurança em um local que Deus não estava, porque por pior que fosse o local onde Isaac estava, ali habitava a promessa de Deus. Você não vai para o local para torná-lo, para ser abençoado, você é a bênção que abençoa o local em que você está. Posso ouvir um amém? Amém? Você não precisa ir, você torna a bênção o local que você está. E nessa manhã eu quero que você entenda bem que o local que você está é o local que o Senhor preparou para você. E você não vai sair daqui para ser abençoado, você vai ficar e vai abençoar todos que estão à sua volta, inclusive a sua descendência. A crise sempre existiu, meu irmão, a crise sempre existirá. O fim dos tempos está próximo? Sim, o Senhor tem nos avisado, e dia a dia os sinais se cumprem. Dia a dia Ele fala para nós assim: olha, dá tempo ainda, olha, dá tempo ainda. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O que roubava, não roube mais. O que bebia, não beba mais. Ainda dá tempo. Dá tempo de você mudar uma história de vida sua e da sua descendência. Mas eu fico tentando entender o que aconteceu com Isaac, porque ele saiu de uma cidade decidida a descer ao Egito, e com ele toda a sua parentela, filhos todos. Mas em Gerar algo aconteceu com Isaac, que mudou a história de Isaac. Naquele local, Isaac ouviu a voz de Deus. Talvez seja uma das primeiras vezes que Deus tenha falado tão forte com Isaac, como falou dessa vez. Eu quero falar nessa manhã com você, sobre ouvir a voz de Deus. Quando o momento de crise chega, é normal nós ficarmos aflitos, ansiosos, e buscarmos saída com as nossas mãos, meu irmão. E a palavra que tem para Isaac é a mesma palavra que tem para nós hoje: não desça ao Egito. Não tente fazer com as suas mãos algo que somente o Senhor pode fazer. Não tente buscar em outro lugar aquilo que somente o Senhor Deus pode mover. Você está no lugar que é a promessa para a sua vida. Esse local sempre foi a promessa para a sua vida. Muitos desceram, foram ao Egito, voltaram do Egito, estão voltando do Egito. Mas eu quero te falar que se você está aqui nessa manhã, está pensando em ir para o Egito, ou está voltando do Egito, eu quero te garantir que esse é o local da bênção, porque você é a bênção que veio abençoar esse local.
Então esteja convicto, esteja tranquilo, porque crises virão, momentos se levantarão, situações levantarão, sempre vão existir, mas Deus é contigo, Deus é conosco. Somente ouçamos a voz do Senhor, e eu quero falar com você nessa manhã sobre isso, como ouvir a voz de Deus. Eu quero andar um pouquinho mais rápido, tinha muita coisa que eu queria falar para você, mas infelizmente nessa manhã nós vamos ter que dar uma enxugada, e depois numa segunda oportunidade eu compartilho de novo com você. Como que você ouve? Primeira coisa, se aproxima. Quando você quer falar com alguém, o que você faz? Você se aproxima dela. Você se aproxima, e quanto mais próximo você está, menos volume você precisa usar, e mais audível fica o som daquela pessoa. Se aproxime de Deus. Quando queremos falar com alguma pessoa, nós nos aproximamos dela. Em Jeremias, no capítulo 29, 13, 14, diz assim: me procurarão, ali tem outra versão, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Na minha tradução, que é uma tradução, diz: me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem com todo o seu coração. Deixarei que vocês me encontrem, e farei com que vocês sejam bem-sucedidos, e lhes devolverei o que lhes tiraram, e os trarei de volta de todos os lugares para onde os espalhei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os desenterrei. Eu, o Senhor, assim afirmo. Diz Deus nessa manhã. Segunda coisa, pastor. Primeira coisa, se aproximando de Deus, ouvindo a voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir? Clamando a Deus. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, clama a mim, clama a mim, eu vou te responder. Nesse momento de angústia, de momento que nós estamos passando, clame a Deus. Quer ouvir ao Senhor? Se aproxime, clame a Ele. Terceira coisa, e talvez uma das coisas que é o pão que nos alimenta: medite nas Escrituras do Senhor. Medite. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, você precisa meditar nessa palavra. Isaac não tinha isso. O Senhor nos deixou o manual de como encontrá-lo, de como achá-lo. Se aproxime, clame, medite nas Escrituras. Nesse momento de desespero, nesse momento de angústia, se assente, pegue a Bíblia, leia, clame. Não tente entender, mas compreenda, tenha o discernimento do que o Senhor está falando. Por que está agindo? Hoje eu falei com um rapaz ontem, ele falou assim: pastor, mas por que Deus permite que isso aconteça? Isso. E na hora o Espírito falou ao meu coração: mas não fui eu que fiz, não é que o Senhor permite, isso é fruto das mãos de cada homem. A devastação, a violência que nós temos contra tudo, arrancar terra de onde não tem que ser arrancado, invadir a natureza, desrespeitar os limites, nós temos plantado, nós temos colhido. Não é que Deus tem culpado, Deus tem castigado. Deus, Ele não tem nada a ver com isso. É resultado da minha mão, é resultado da sua mão, é resultado da mão do homem. O problema é que somos apressados. Quando a gente está vivendo um momento de crise, nós queremos uma resposta rápida. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você precisa alinhar isso nessa manhã, aceitar Jesus e voltar a ser guiado pelo Espírito, porque somente assim você é filho. Se você tem tomado nas tuas mãos as rédeas da tua vida ainda, quer dizer que você não é filho, você está no processo de adoção, você continua ainda sem um pai. Então nessa manhã, se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Semeando, a primeira coisa na época da crise é parar de semear. Alguns até comem a semente temendo o risco de perdê-la. A pior coisa é parar de semear, de orar, de ler, de estar nos cultos, principalmente de se aproximar de Deus. Na hora da crise, meu irmão, o que faz a diferença é a fé. O homem que tem fé, ele encara a crise de um jeito. O homem que não tem fé, ele vê a crise de um outro jeito. O homem que tem fé descansa e fala: tudo certo, Deus vai nos dar uma saída. O homem que não tem fé, ele pergunta: o que eu posso fazer? O
homem que tem fé pergunta: o Senhor irá fazer? O que não tem fé diz: o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Descansar nas mãos do Senhor, se aproximar, clamar, meditar na palavra, se envolver com a obra do Senhor, se envolver com teu vizinho, com teu amigo, se preocupar com as pessoas que te cercam, ser igreja onde você está, ser bênção onde você está, perseverando. Hebreus capítulo 10, verso 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Eu acho lindo isso. Eu acho que esse perseverar nosso é não abandonar a confiança. Pastor, o senhor é assim? Não. Nunca, de vez em quando, a minha luta é contra a minha carne, porque eu sou aquele colérico, hemorrágico, esparramado, sou eu. Maria fala assim, e a Maria é o contrário, né? Minha mulher é a fé em vida em casa. Calma, amor, que zoião verde dela, calma. E eu estou correndo para cá, para lá, e eu falo, é verdade, aí eu sento. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque Deus está pregando para nós nessa manhã, para mim, para você. Eu estou junto com você. Também estou ouvindo e falei, eu preciso mudar isso. Então, meu querido, dá tempo. A palavra continua a mesma que a gente começou, dá tempo. Eu quero estar encerrando com Gênesis capítulo 26, 24, que diz assim: naquela noite, o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você. Por causa do meu servo Abraão, irei abençoá-lo e dar a você muitos descendentes. Isaque, no verso 25, diz assim: Isaque construiu ali um altar e adorou ao Senhor. Isaque ouviu a Deus. Quando você ouve a Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você clama a Deus, quando você lê a mensagem, quando você é a igreja onde você está, quando você semeia, só tem uma saída para você: levantar altar na sua casa. E ali você não vai levantar, porque ele já existe. É um altar de adoração, é um altar que a hora que você dobra os teus joelhos, a presença de Deus é manifesta naquele lugar. Como ouvir a Deus, pastor? E uma palavra só nessa manhã, se fosse: levante um altar de adoração na sua casa, levante um altar de adoração no seu trabalho, levante um altar de adoração no seu carro, levante um altar de adoração no campo de futebol que você vai, levante um altar de adoração onde você estiver. Se coloque de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração,
de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.